Gente, tá começando a gravar agora. Agora eu peço a vocês que coloquem o nome completo juntamente com a turma a qual vocês fazem parte, tá bom? A partir de agora está valendo a nossa frequência. Principalmente quem está em conta de mãe, de irmão, né? Que não tem como eu conhecer depois. Yasmin, Nicole, Gabriele, Beatriz, a Micaele, o João Vitor, a Geise, Kaique vai chamar o Amós. Larissa, seja bem-vinda de novo. Passou 2 semanas sem aparecer na nossa aula, né, bichinha? Eu já mandei 5 mensagens para ele, ele não responde. Eu vou lá Eu no já grupo sei o que quebrar a cara é. É dele. porque eu cobrei a entrevista para ele ontem. Aí eu disse que se ele não me entregasse ainda ontem, eu ia fazer vexame nele na aula. Aí o bichinho se assustou. Ou então ele vai chegar atrasado. Sou terrível. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Gente, eu vou pedir apenas, tá? Não precisa abrir o livro, mas eu vou pedir que vocês abram o caderno de vocês. Eu acredito que vocês têm caderno ainda. Falando no Amós, ele aparece. Falando no Amós, ele aparece. Bom dia, seu Amós. Quem está chegando agora, coloque o nome completo de vocês no chat. Então, eu vou pedir encarecidamente, que vocês abram o caderninho para fazer o resumo da aula de hoje, porque vai ser muito importante para vocês conseguir responder o trabalho, né, de vocês. Que inclusive esse trabalho eu vou receber apenas até hoje. Tia, sobre o que é a aula? A aula é sobre ainda a continuação, né, do nosso capítulo da prova, gente. A nossa prova, ela vai ser daqui a 2 semanas. Eu tô mentindo? Deixa eu ver aqui. 2 semanas mesmo. Daqui a 2 semanas, vocês vão fazer a prova. Bom dia, Patrícia. Coloque seu nome no chat completo e fique na aula até o final. Vocês estão Travante. abrindo o caderno, né, gente? Tá travando. Tá travando? Ixi, travou? Trava? Trava na beleza? Pra mim tá normal. Eu acho que é a dele, né? Também pra Então, mim tá normal. pronto. Quando ficar cortando a minha fala, vocês me avisem. Eu tava falando sobre o quê? É, Esqueci até o que eu tava falando. Sobre a prova. É, a prova é daqui a 2 semanas e vai cair, né, o capítulo sobre a América. Gente, esse capítulo do livro de vocês ele é super grande, né? Faz tempo que a gente tá nele e nunca a gente sai, porque ele realmente é muito grande. Então, vai ser sobre a América. Eu vou fazer uma revisão assim geral agora no início da aula, para a gente relembrar o que é o continente americano, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, como vocês podem ver aí no mapa, se vocês estão com o caderno de vocês, né? No mapa tá mostrando todos os continentes, travando o Meet, seu áudio não sai mais. Meu áudio não sai mais. Tá normal. Entra e Tia, no sai meu de tá novo. prestando. Entra e sai de novo, Isaac. É porque às vezes fica mudo. Aí a gente tem que entrar e sair, sabe? Eu vou. Um momento. Tá travando, tá travando. E o outro, e o Amós saiu junto. Ô, bicho burro. Não precisa abrir o livro, tá? Só precisa você observar o slide, Caio Igor. Ó, aqui no slide eu coloquei o mapa mundi, né? Onde engloba todos os continentes que fazem parte do mundo.
Aí, o nosso continente que vai cair na prova de vocês é o continente da América. Qual é o continente da América, tia? Esse continente verde, né? Que se divide em América do Norte, América Central Tia, e tá América travando. do Sul. Para quem está travando, entra e sai novamente, que melhora. O carro onde eu tô, tia, não Tia, tá tendo apareceu. internet. Tia, apareceu uma espécie de aviso aqui no Meet que algumas conexões de algumas pessoas realmente tá ruim. É? É, de algumas pessoas, gente. É a internet de vocês, infelizmente. O carro onde eu tô não tá tendo internet. Pronto, foquem aqui. Quem não está conseguindo, fica entrando e saindo para tentar reconectar. A América, eu falei para vocês da divisão dela entre América do Norte, América Central e América do Sul. E aí vocês precisam saber quais países, né, que existem em cada parte da América. Por exemplo, Tive problemas com o fone, mas já voltei. a América do Norte, Amós. Diga um país que faz parte da América do Norte. Qual um país que faz parte? Gente, eu falei até naquele dia para vocês de dois países da América do Norte muito. Deu certo, tia. Hã? Deu certo. Ah, que bom. Amós, tu me deixou no vácuo mesmo, foi? Vai falar não? Flávia disse os Estados Unidos, né, Flávia? Isso mesmo. Gente, Estados Unidos e Canadá. a América do Norte ela é formada por dois países, né? Assim, digamos que a maior parte são esses dois países, que seria o Canadá e os Estados Unidos, viu? O Brasil, ele está em qual parte da América? Na América Central, América na do Sul. na América do Sul. Muito bem. A divisão da América, aqui, como vocês podem ver no mapa, ó, gente, essa parte vermelha é a América Central. Olha como é pequenininha, né? A parte que ela engloba. Ou seja, a maior parte em questão territorial vai ser formada pela América do Norte. Mas a América do Sul também, né, vai ter o seu valor aí em questão territorial. Outra divisão, essa divisão de América do Norte, América Central e América do Sul, ela é uma divisão, gente, geográfica. Só porque existe uma divisão cultural. Tia, como é uma divisão cultural? É relacionando os aspectos da língua, os aspectos de quem colonizou, os aspectos da sociedade. E aí, a América, quando é analisada culturalmente, ela se divide em duas: a América anglo-saxônica e a América latina. É quase a mesma coisa que a outra divisão, né? Só que a divisão geograficamente falando, ela tem três divisões, que é a América Norte, Central e Sul. Essa divisão aqui que vocês estão vendo agora, ela é outro tipo de divisão que somente é dividida em duas, que é a América anglo-saxônica e a América Latina. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, hoje, né, especificamente, a gente vai estudar os Estados Unidos, juntamente com o Canadá, que são dois países que fazem parte da América anglo-saxônica. Por que chama anglo-saxônica? Quem foi que colonizou mesmo os Estados Unidos? Valendo 10 pontos na prova. Inglaterra. A Inglaterra. Muito bem. A Inglaterra, né, os povos ingleses colonizaram os Estados Unidos, por isso que os povos dos Estados Unidos, eles falam inglês. Então, abram o caderno de vocês e escrevam na matéria de geografia, população urbana, esse tópicozinho aí, população urbana.
E aí, vou já colocar aqui no chat, porque tem gente que disse que, deixa eu ver aqui, que eu falo bem rápido. Gente, se tiver rápido, vocês me avisam. Tá. Ó, coloquem no caderno de vocês, prestem atenção, que a maior população, né? A maior parte da população dos Estados Unidos e do Canadá, que são dois países que estão lá na América do Norte, esses dois países, a maior parte da população deles é urbana. Professora, e qual é a diferença de população urbana e população rural, né? População urbana é que tem toda aquela industrialização, é que as pessoas elas vivem no centro da cidade, né? Quase não tem interior. E a população rural é aquele lugar mais periférico, né? Que fica mais pelas margens da cidade, que não chega, né, tanta modernização nesses lugares. E o Canadá e os Estados Unidos, eles têm, gente, mais de 80% dos povos, né, ingleses e canadenses e estadunidenses, eles são, em grande parte, pessoas urbanas, né? Então, os Estados Unidos e o Canadá vai ter muito centro urbano e pouco da zona rural, tá bom? Por isso que é um país, né? Canadá e Estados Unidos são dois países, um dos dois países maiores do mundo, economicamente falando, porque eles têm, gente, um alto nível tecnológico de indústrias. Então, esses dois países, eles são, assim, os tops mesmo da América. Vocês entenderam? Falem aí alguma coisa. Sim. Coloquem aí, 80% da população dos Estados Unidos e da Inglaterra e dos Estados Unidos, do Canadá, é urbano. Aqui nesse mapa, eu coloquei os dados de 2015 que tem no livro de vocês, eu só fiz um print, da parte dos Estados Unidos que é mais populoso. Nessa partezinha amarela, que vocês estão vendo no mapa, eu não sei se está muito pequeno para vocês, mas a parte amarela não é onde tem maior concentração de pessoas. A maior concentração de pessoas, ela está nessas partezinhas vermelhas. Vocês percebem que tem mais amarelo do que vermelho? O que que isso significa? Significa que a maior densidade demográfica, que é aquela aglomeração de pessoas morando, tem mais nesses países vermelhos. Olha como a população dos Estados Unidos, ela é totalmente desigual, distribuída, né, entre os estados. Porque vocês vão perceber onde é os estados que têm mais pessoas. São os estados vermelhos aí, gente. Não sei se dá para ler. Nova York, né? Principalmente Nova York, gente, vai ser assim a cidade mais populosa dos Estados Unidos. Anotem isso. Com certeza vocês já ouviram falar da Nova York, né? Nos filmes. Então, a Nova York, ela vai abranger uma quantidade muito grande de pessoas. E ela também, Nova York, ela é uma das, tá? Maiores cidades do mundo. Então, ela não é a maior cidade do mundo, ela só é a maior cidade da América. Mas ela é uma das do mundo. Aí o Boston também, Los Angeles, Chicago. Então, são nomes, né, de lugares dos Estados Unidos que tem muita gente. Já tem outros lugares, que é a maior parte dos Estados Unidos, que não há tantas pessoas morando. É estranho, né? Não é tudo divididozinho. Tal estado tem o mesmo tanto de pessoas de outro estado. Não é desse jeito. É tipo assim, aglomerando muita gente em um estado, em compensação tem outro estado que não tem tanta gente lá. Então, uma característica da população dos Estados Unidos é a desigualdade, né, demográfica.
a má distribuição demográfica de pessoas. Aqui eu coloquei para vocês sentirem o clima, né, de Nova York City. O que vocês podem ver através dessa imagem? Participem aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Tá saindo minha voz Com para vocês? certeza, os famosos outdoors, né? Isso. O que mais que vocês observam? Podem falar no chat. O que vocês veem nessa imagem? Parece com a Nova York? Pra mim, Prédio. sim. Sim? Pensei que vocês iam dizer que era Heriotaba, hein? Parece. Nossa, se parecesse. Parecido, viu? Então, é uma parte de Nova York, né? Para esses outdoors, como a Mois bem falou, eles simbolizam, né, o capitalismo, a industrialização, o comércio. Então, caracteriza que é uma população totalmente rica, né? Quer repassar aquele status de centro urbano, de desenvolvimento, de industrialização, de país mesmo de primeiro mundo. Professora, o que é um país de primeiro mundo? Um país de primeiro mundo, gente, é os Estados Unidos. É um país, né, economicamente potente, falando. E Nova York, como eu falei, é mais populosa dos Estados Unidos. Anotem essa parte, viu, que Nova York é a mais populosa dos Estados Unidos. E Canadá e Estados Unidos, né, são dois países que eu falei lá no começo da aula, tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, eles são dois países com elevada qualidade de vida. Professora, o que é qualidade de vida? Alguém pode participar para me dizer o que é isso? O que é um país ter uma qualidade de vida boa? O que é isso? Mó paz. Paz? Mó paz. Kaique, tu tá muito calado, Kaique. Vocês hoje estão muito preguiçosos. Eu não sei se eu acho bom, né? Eu acho chato quando Ai, meu vocês... Deus, qualidade de vida é meio que o país tem boa saúde, tem assim muitos hospitais e tal, e oportunidade de emprego, entendeu? Isso, muito bem. Olha como o menino se garante. O humano se garante. Ó, um elevada qualidade de vida é um país, né, onde o serviço de saúde é bom, onde tem muita industrialização, onde as pessoas, né, quase não tem mendigos pelas ruas, não tem tanta pessoa passando fome, porque tem, né, uma condição de vida ofertada bem melhor para essas pessoas. O Brasil, ele é um país com uma elevada qualidade de vida? O que vocês acham do Brasil? Que tem um mendigo a cada 3 ruas que tu anda. Isso. Ó, a tia foi selecionar essa foto. Gente, conversem só assuntos da nossa aula, tá? Só sobre os Estados Unidos e o Canadá. A tia selecionou essa foto porque eu coloquei no Google, né? Mendigos nos Estados Unidos. Olha como é um mendigo nos Estados Unidos, né? Sério. Professor, É já que melhor os do que eu. Estados Unidos ele tem, né, uma alta qualidade de vida, lá é muito avançado, isso significa que lá não vai ter nada de mendigos pelas ruas? Não vai existir pessoas pobres? Vai sim, gente. Só porque, claro, não tem nem comparação, né, com os números de pessoas de rua aqui do Brasil. Então, gente, com certeza, coloquem aí no caderno de vocês que existem sim mendigos, né, pelo Canadá e pelos Estados Unidos, só porque são em menos número.
esse padrão de vida, né, ter uma boa e elevada condição de vida, não impediu que os problemas sociais surgissem. Um deles refere-se ao empobrecimento da população, ou seja, em que o dinheiro ele se concentra na maior parte, né, nas mãos dos ricos, dos empresários, e aquelas pessoas mais pobres, elas vão ficando mais pobres. Então, é uma renda, né, concentrada nas mãos dos ricos e acaba que deixando, né, os mendigos da rua, as pessoas mais pobres, sem oportunidade. Professora, lá nesses países de alta qualidade de vida, tem muito desemprego? O que vocês acham? Vocês acham que lá tem desemprego ou vocês acham que lá todo mundo consegue emprego? Na verdade, quanto maior a urbanização da cidade, maior vai ser a taxa de desemprego, né? Pela quantidade de pessoas. Isso. Uhum. Sim, gente, lá tem desemprego. Só porque aqui no Brasil, né, eu sempre quero comparar com o Brasil, porque o Brasil realmente Acho que é muito pior. e é muito pior, né? Se aqui se lá é pior, é ruim, né? Aqui no Brasil é muito mais. Eu coloquei aqui uma foto para vocês perceberem a fronteira. Professor, o que é fronteira? São as extremidades, né? O fim de um país, o limite, para chegar no outro pedaço de terra do outro lado. Aqui eu coloquei, né, o que simbolizar que os Estados Unidos, ele está do lado do México. Professora, o México, ele é assim com os Estados Unidos, vizinho, né? Ele é vizinho. Só porque, gente, para vocês terem uma noção, os Estados Unidos, assim, lá naqueles últimos países, já saindo da fronteira para chegar no México, os Estados Unidos têm aqueles estados muito desenvolvidos. E os estados vizinhos, né, bem coladinhos, eles já são do México. E esses do México, eles são altamente, né, pobres, de certa forma. Eles não são desenvolvidos. Porque a professora Jaciara falou o quê? Que só quem é muito desenvolvido, o Canadá e os Estados Unidos. México já não é um país de primeiro mundo. É como se fosse um Brasil, México. Aí, essa parte do México, as últimas cidades do México, elas são muito grudadas com os Estados Unidos. E o que acontece? As pessoas que moram, né, que é só dar mais uns passos e chega nos Estados Unidos, elas acabam que migrando para os Estados Unidos para conseguir emprego lá. Porque se ficarem na fronteira do México, né, elas acabam que não conseguindo oportunidades de emprego. Então, é muito importante você ter essa noção que os Estados Unidos está muito, muito grudado com um país pobre, né? Então, um rico com um pobre perto um do outro. Fica algo muito contraste, né? Fica uma desigualdade muito acentuada e muito alarmante. Quem queria falar? Tia, é a Gabi, é por causa que a internet dela não tá prestando, ela não tá escutando nada que você fala. Gabi, você já tentou ficar entrando e saindo para ver se melhora? Tia, ela já me mandou mensagem, ela falou que tá tentando, mas não tá conseguindo quase nem entrar. Certo. Gabi, mas você já tem sua presença, viu, da aula. Tente ficar só mais para o final, que eu vou explicar a atividade de hoje. Qualquer coisa você vai mais para perto do roteador. Gente, eu coloquei aqui agora uma imagem também que está simbolizando, né, essa fronteira dos Estados Unidos com o México. E o que eu quis mostrar aí? Eu quis mostrar que os países dos Estados Unidos, ele tem um número altamente alto de IDH. Professora, o que é IDH? Anotem o IDH. Eu falei do IDH para vocês na minha primeira aula com vocês. 1.500 vezes. Isso mesmo. Então não tem como dizer que não sabe, que esqueceu. Todo país ele tem IDH? Tem IDH.
Só porque tem países que têm o IDH mais baixo e outros países que têm o IDH mais alto. Professora, o que é um IDH alto? É o IDH que chega mais perto de 1, né? O número máximo do IDH é até a escala de número 1. E um país que tem o baixo IDH, tia, o que é IDH? É o desenvolvimento, né, humano de um país, como ele é desenvolvido. O que ele oferece para as pessoas que fazem nessas pessoas terem uma boa qualidade de vida. Então, aqui eu mostrei que os países dos Estados Unidos, eles estão, gente, de marrom. Eles estão de marrom muito escuro. Vocês podem ver esses quadradinhos muito escuro, marrom? Vocês estão vendo? Esses Sim, quadradinhos, tia. esses quadradinhos marrom escuro, ó, prestem atenção. Esses amarrom escuro, amarrom, eles são os países, ó, perto de, ó, Tia, você tá 0,8 precisando de umas aulas de português, hein? 0,8 a 0,9. Então, eles estão muito perto do número 1. Então, eles são altamente desenvolvidos. Aqueles países amarelos, prestem atenção, ó. Vocês estão vendo essas partezinhas recortadas de amarelo? Significa que são os países que têm o IDH muito, muito baixo. E esses quadradinhos amarelo, eles estão mais no México ou eles estão mais nos Estados Unidos? Vocês conseguem ver? A parte, No ó, eu México. tô lendo a legenda do mapa. A legenda No do mapa, México. isso. A parte de amarelo claro, né, são os países que têm o IDH 6, 0,7. Então, é um IDH muito baixo, né? De certa forma. Imagina um país com IDH 0,2 perto de um país com IDH 0,9, né? Então, é uma diferença muito grande. As cidades estadunidenses que fazem fronteira com o México apresentam IDH elevado comparado às cidades do México. O que isso revela, né? O motivo de muitas pessoas migrarem migrarem do México para os Estados Unidos. Professora, por que essas pessoas migram do México para os Estados Unidos? Para buscar condições de vida melhores. Vocês entenderam essa parte? Sim. Gente, agora eu quero que vocês escrevam no caderno. Eu vou no privado de vocês pedir essa anotação, vocês vão ver minha vingança com vocês. População do Canadá. Ó, vocês vão colocar que quem é, né, como a população do Canadá ela é formada. A população do Canadá, além dos ingleses, uma curiosidade é que há, né, muitos franceses lá habitando. Então, coloquem, né, que tanto imigrantes ingleses quanto franceses, na maioria, são a população, né, que formam o Canadá. Coloquem aí. Os ingleses e franceses no Canadá. Outra característica do Tia, Canadá fala de novo, é a você fala muito rápido. Olha, eu acho que eu falo rápido, mas eu repito várias vezes. Ó, os imigrantes do Canadá, eles são ingleses e franceses. Do Canadá. Ingleses e franceses. O Caiozinho está anotando. Você colocou inglês e franceses, né? Que são a maior parte da população. Professora, isso significa que lá só vai ter inglês e francês? Não. Lá vai ter outros, vai ter asiático, para quem gosta das Blackpink aí, ó. Só que os asiáticos, gente, vai ser em pouca quantidade. O que a gente vai ter mais é franceses e ingleses. E também, gente, o Canadá,
por ele ter, né, esses ingleses, esses franceses e também os indígenas, professor, os indígenas, tem indígenas lá? Tem, porque os indígenas, gente, eles foram os primeiros povos que já estavam lá quando os ingleses chegaram para explorar. Apesar de muitos indígenas, né, terem morrido com as guerras, né, com os europeus, ainda sobrou um pouco de indígenas por lá. Então, é indígena misturado com ingleses e franceses e um pouquinho de asiático. E coloquem, né, o IDH do Canadá é altamente alto. Anotem isso também. Vocês já sabem o que é IDH, né? Agora vocês só coloquem que o IDH, ele é muito alto. Vocês estão conseguindo anotar? Alguém não conseguiu anotar? Eu posso repetir. Não, né? Eu vou escolher a Thaís para ler para mim essa parte, a supremacia estadunidense. Professora, o que é supremacia, né? Supremacia vem de supremo. Então, Tia, eu não. você Sei ler, não. valendo suas atividades atrasadas. Opa, é pra Java. Vai, a hegemonia. A hegemonia econômica, política e militar dos Estados Unidos foi consolidada após a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em grande parte em território europeu, prejudicando a infraestrutura industrial dos países desse continente. Os Estados Unidos, bem menos atingidos pelos danos causados pela guerra, respondiam em 1953 cerca de 45% da população industrial mundial, passando assim a financiar programas para reconstruir países enfraquecidos pelos conflitos mundiais. Esses programas estavam no Plano Marshall de ajuda econômica à Europa. Além da ajuda financeira, os Estados Unidos passaram a ser o principal exportador de produtos industrializados e agrícolas para as nações que se recompunham economicamente. Muito bem. Tinha até esquecido. Não, é bom exercitar a leitura, mulher, porque aí vocês não lerem mais, né? Aí... Ó, o que a Thaís leu aí, né? Tia, traduza aí, por favor. Gente, tá dizendo... Eu falei para vocês aqui já ficou claro que os Estados Unidos é uma grande potência, né? Muito top. Só porque os Estados Unidos ele vai começar a ser muito top depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945. A gente sabe que existiu a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra, gente, os Estados Unidos, como ele saiu vitorioso na guerra, aqueles países que perderam a Segunda Guerra, né, aqueles países da Europa, vão acabar pedindo ajuda para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos vai emprestar grana, emprestar money para eles. Os Estados Unidos vai ajudar eles a se recuperar, porque a gente sabe que a Segunda Guerra deixou casas, né, derrubadas, destruiu grandes prédios. Então, esses países, eles estavam muito fracos. Como é que eles iam construir de novo as suas próprias cidades, né? Então, os Estados Unidos entrou aí para ajudar eles. Só que os Estados Unidos cobrava uma taxa muito alta de dívida, né? Porque esses países acabavam que devendo os Estados Unidos. E aí, os Estados Unidos vai promover, né, o que a gente conhece de Plano Marshall. Marshall. Coloquem no caderno de vocês o que é o Plano Marshall. O Plano Marshall é a ajuda, lá depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos vai oferecer para os países que perderam a Segunda Guerra Mundial. Plano Marshall é a ajuda dos Estados Unidos para os países fragilizados, prejudicados
com a Segunda Guerra Mundial. Professora, e o que o Plano Marshall tem a ver com o desenvolvimento dos Estados Unidos? Gente, os Estados Unidos, ele só vai ser assim tão desenvolvido por conta dessa época, porque por ele ter emprestado muita grana, ele acabou acumulando muita riqueza, né? Porque ele emprestou muito dinheiro, ele, né, prestou muito apoio a esses países e a dívida externa foi cada vez mais crescendo. Jordana, repetindo o que é o Plano Marshall. Se eu perguntar na prova de vocês, o que é o Plano Marshall? É um recurso, né, que fez com que os Estados Unidos ficassem muito ricos. Por quê? Porque o Plano Marshall é os Estados Unidos ajudando os países. Vocês estão enjoados, então eu repetir a mesma coisa. Essa parte de maiúscula, nome dado a um programa de ajuda oferecido por quem? Pelos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que ofereceu o Plano Marshall para os países destruídos da Guerra Mundial. Essa parte de letra maiúscula, vocês copiem ela no caderno de vocês. Só essa parte da letra maiúscula, tá bom? Nome dado a um programa de ajuda oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus devastados pela Segunda Guerra, fazendo o quê? Ajudando esses países prejudicados a se erguerem, né? Na verdade, a se reerguer. Eu coloquei erguerem. A se erguerem. Vocês entenderam o Plano Marshall? Quem não está conseguindo me escutar, entre e sai da chamada, que funciona, gente. Isso acontece comigo às vezes. Vocês entenderam o Plano Marshall? Kaique, se eu te perguntar o que é o Plano Marshall, você vai dizer o quê? Kaique, vocês estão me escutando? Eu tô, Oi, tia. oi. Voltei. Então é do... se não estiver acompanhando minha aula, eu taco em vocês. Nath, eu tô aqui, pelo amor de Deus. Kaique, eu estava explicando o que é o Plano Marshall. Sim. Sim, agora eu quero que tu explique o que é o Plano Marshall. Eu não sei. Eu acabei de falar. Gente, vocês estão muito desfocados, viu? Sério. Ao programa de oferecido pelos Estados Unidos aos países europeus devastados pela Segunda Guerra Mundial, ajudando a se erguerem. Sim, gente. Olha, Kaique, preste atenção. Na próxima aula eu vou te perguntar de novo. O Plano Marshall, ele foi um programa o que os Estados Unidos criou para ajudar quem? Os países europeus a se erguerem, né? A se reerguerem da Segunda Guerra Mundial. Sim, Flávia. Muito bem. Fim da nossa apresentação. Eu quero... Tu sabe em qual parte? É porque tá terminando. E aí? Ai, meu Deus, meu celular se revoltou. Show. Viu? O karma chegou uma hora. Como é? Mulher, cadê a Thaís que estava escrevendo? Tô aqui. Meu Deus, fiz foi parar de compartilhar a tela, mulher. Deixa eu parar aqui a gravação. Sai, botar falta na gente. Ah, então foi por isso.